Olá, este é o Saúde Sem Complicação, podcast da revista Ampla das Unimedes do Paraná. Meu nome é Nathalie Vansbetoni e no episódio de hoje a gente vai falar sobre a síndrome de burnout, também conhecida como síndrome de esgotamento profissional. Nosso convidado, então, para falar sobre o tema é o médico Luiz Antônio da Silva Sá, especialista em clínica médica, geriatria e gerontologia e professor da Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná. Então, Luiz, seja muito bem-vindo e Obrigado. eu agradeço a sua presença, já começando a nossa conversa. O que é a síndrome de burnout? Bom, a síndrome de burnout, ela está intimamente ligada à questão do trabalho. É quando a pessoa realmente tem uma exaustão, ela tem, assim, vamos dizer, uma situação que traz um distúrbio emocional, com essa exaustão que eu falei, física e emocional, levando a um prejuízo muito grande na sua relação com esse trabalho, na sua convivência pessoal, familiar, social. Então, é um distúrbio muito grande em que acomete aproximadamente 32% de todos os trabalhadores. Então, é algo que tem que ser realmente pensado. Com certeza, acho que até nesse contexto é interessante a gente entender quais são os sinais que aparecem primeiro, que já podem deixar você talvez em alerta. Então, a síndrome de burnout, ela não acontece de repente. Vamos dizer, amanhã eu já estou com burnout. É um processo, digamos assim, gradativo, onde a pessoa vai tendo sintomas gerais, não é? Cefaleia, né? Dor de cabeça, dor no corpo, ansiedade, perda do apetite. Ela tem, assim, vamos dizer, diminuição da libido, já não quer mais se interagir com outras pessoas. Então, isso e outros tantos, levando até depressão e uma ansiedade muito grande, vai sendo gradativamente. E as pessoas acham que isso faz parte da vida, que é do trabalho, e muitas vezes não se dão conta do grave problema que está acontecendo. É algo que talvez tenha sido até normalizado, mas que deve ter uma atenção especial, né? Não é normal você ficar sentindo ansiedade no trabalho, assim. Não é normal, porque toda essa sintomatologia e outras mais, elas são estritamente relacionadas ao trabalho. Porque a pessoa, vamos dizer assim, ela entra num estado de uma exaustão emocional muito grande, ela tem o que nós chamamos de despersonalização, a gente chama de cinismo. O que quer dizer cinismo? Cinismo é quando a pessoa não se importa com o que está acontecendo, se a empresa está bem, está mal, se os colegas estão bem, ele não quer nem saber, quer dizer, ele já não tem aquela empatia que deveria ter com o trabalho e com seus colegas, não é? Então, isso vai levar a uma redução muito drástica na sua qualidade de vida, no seu trabalho, na sua produtividade. E isso leva, com certeza, né, uma drástica redução do seu rendimento, da sua motivação no trabalho, a sua dificuldade em fazer o que tem que fazer, não é? Levando a uma irritabilidade e um esgotamento total. A pessoa acaba realmente, quando falar no trabalho, aquilo já arrepia, a pessoa já fica tremendo assim. E você falou então que acomete 32%, né, da população. Isso. Nós temos que lembrar um fato que é marcante. O Brasil foi eleito pela Organização Mundial de Saúde como o segundo país de mais ansiosos do mundo. O Brasil só perde para o Japão. Então, digamos, a gama da população ansiosa é muito grande. E muito disso reflete-se no trabalho, independente dessa ansiedade geral, não exatamente só do trabalho. Então, as pessoas, infelizmente, no Brasil, que parece que é o país do samba, do carnaval, da alegria, mas infelizmente somos o segundo país do mundo em ansiedade. E essa ansiedade, com certeza, reflete-se no trabalho, não é? E para além, assim, dos fatores individuais, assim, o trabalho em si, tem algum fator de risco, uma área, uma profissão, até alguma característica do profissional, assim, que torna mais comum? Então, tem profissões que são muito mais propensas a ter a síndrome de burnout do que outras. Com certeza, líder nisso tudo é o pessoal da saúde, não é? Médicos, enfermeiras, que trabalham diretamente com doenças, situações estressantes. Então, de uma certa forma, médicos e o pessoal de saúde em geral lideram essa questão de burnout. Em segundo, nós temos quase todas as profissões. Nós temos carcereiros, bombeiros, policiais, pessoas que lidam muito com o público, atendentes, não é? Então,
uma série de situações que, quando sendo muito repetidas e a pessoa vivendo naquele estresse relacionado ao trabalho, sim, pode levar a um burnout e às vezes com as suas consequências. É um estado, assim, então, de estresse contínuo que também contribui para o desenvolvimento do burnout, isso? Isso, o estresse contínuo, mas digamos assim, relativo ao trabalho. Uhum. Porque nós temos que deixar claro uma diferenciação entre depressão e burnout. Se intercalam, às vezes elas se interpõem e às vezes até se confundem. Mas a depressão, ou a ansiedade, ou o estresse, ela é relacionada a outras coisas. Relacionada ao mundo como um todo, à insatisfação da O pessoa em trabalho é só mais uma viver. delas, né? Não é E a o trabalho é uma única. delas. Então, Entendi. quando a pessoa está nessa sintomatologia, aí sim, ela até simula, ou até o tratamento é muito parecido. Mas vamos lembrar que a ansiedade e a depressão é como um todo. E o burnout, entre aspas, seria parte disso. Até o senhor falou um pouquinho, então, sobre tratamento. Como que funcionaria o processo de diagnóstico e do tratamento em si? O diagnóstico tem que ser feito por pessoas capacitadas, seja um psiquiatra, seja um psicólogo, ou até talvez um médico do trabalho devidamente preparado, porque as pessoas confundem muito os sintomas. A pessoa chega, por exemplo, no médico, está de trabalho, vai lá, estou com dor no abdômen, ou estou com dor de cabeça, ou estou um pouco estressado, e trata seus sintomas e não vai ver realmente a raiz disso, a causa do que está levando a essa situação. Trata-se aqueles sintomas, a pessoa vai levando, vai empurrando isso com a barriga, como se diz, e os problemas se acumulam e a pessoa vai ficando cada vez pior. Então, veja, o diagnóstico tem que ser bem feito por uma pessoa balizada, como eu disse, um psiquiatra, um psicólogo ou um médico devidamente preparado para isto. O tratamento, às vezes, exige medicação, talvez um anti-ansiolítico, um antidepressivo, mas exige também outras situações, que a pessoa tem que mudar a forma de viver. A pessoa tem que pensar um pouco em lazer, a pessoa tem que procurar termos de férias, não querer vender todas as férias, procurar ter horário de trabalho, não levar trabalho para casa, sabe? Em casa ter uma boa convivência familiar. Então, é uma série de situações que a pessoa tem que tomar posição, porque senão a pessoa não vai melhorar. E essa questão que você falou de profissões, algo que chama muita atenção é o burnout na classe clerical, no clero. Porque até para mim foi uma surpresa quando eu fiz uma pesquisa, quando fui fazer essa aula num congresso, onde os pastores e padres, principalmente de interior, sofrem uma pressão muito grande, porque eles têm que resolver o problema da comunidade, as queixas são direcionadas a eles, então eles sofrem muito com isso. E hoje o índice de burnout nessa classe é muito grande. Muitos chegam a deixar o clero, deixam de ser pastores, padres, trazendo a eles toda a sintomatologia do burnout, né, de ansiedade, de depressão e até suicídio. Faz bastante sentido se a gente para pensar, né? Porque até na nossa sociedade como um todo, a gente já tem uma certa identificação baseada no trabalho, né? Aquela coisa, quem que você é? Ah, como é que é teu nome? Meu nome é Nétria, eu sou jornalista e psicóloga. Eu sempre começo pela profissão, então a gente tem que se identificar com a profissão, né? E eu acredito que algumas profissões, mais do que outras, ainda mais, como no caso ali que o senhor estava falando. Porque, veja você, as pessoas imaginam que o médico, que o pastor, tem que ser uma pessoa imune a tudo, que não são exatamente humanos, não é? Que eles têm que ouvir e aconselhar e são imunes a qualquer coisa, quando na realidade não é bem assim. Todos têm seus problemas, todos têm suas dificuldades e a pessoa às vezes não consegue lidar com aquilo, não é? Porque aquilo passa a ser uma forma tão repetitiva, tão difícil, que se juntando, né? Dia após dia, dificuldade após dificuldade, a pessoa acaba sofrendo muito com isso. Então, como eu disse há pouco, tem profissões, como eu disse, médico, e essa de pastor e padres, não é? Que a gente não imaginava que poderia sofrer tanto como sofre. E sofre mesmo. Outros que sofrem muito também, e aí vem uma situação muito delicada, é a mulher. Por quê? Porque a mulher ela tem jornada tripla ou mais.
Ela, por exemplo, quando casada, hoje a mulher trabalha fora, ela tem que trabalhar fora, tem que cuidar das crianças, levar para a escola, voltar, tem que atender a casa, às vezes tem um pai ou uma mãe doente, tem também o marido, né? Às vezes. Então ela tem uma série de situações que ela tem que dar conta. E às vezes chega uma hora que ela também não aguenta, né? Não é fácil. Também aqueles que querem trabalhar doidamente, querem fazer a vida até os 30, 40 anos, se matando de trabalhar, os workaholics, né? Uhum. E ficam, levam o trabalho para casa e querem dar conta de madrugada, sábado, domingo. Isso, infelizmente, uma hora, como diz, a coisa vai acontecer e a pessoa, quando se der conta, às vezes é tarde demais. Já está envolvida com um problema desse. E essa até confusão, né, de identidade pessoal, dessa sobreposição com a identidade profissional, é até algo que muitas vezes é estimulado pelas empresas, né, no sentido de vestir a camisa, viver o trabalho. Tem algumas empresas que estão um pouco mais conscientes e outras que realmente assumem essa postura de não, a gente quer dedicação para além da hora, você tem que viver seu trabalho. Eu imagino que esse seja talvez até um fator de risco, assim, nas empresas, para os profissionais. Mas eu queria entender realmente quais estratégias que as empresas preocupadas em resolver essa questão podem adotar também para diminuir o burnout nos colaboradores. Então, vamos entender assim. O burnout hoje é considerado uma doença do trabalho. Se esse funcionário for afastado por burnout, ele tem os mesmos direitos trabalhistas do que qualquer um outro profissional que trabalha na mesma empresa, seja por outra doença. E você disse uma coisa muito certa, tem empresas que exigem o máximo do seu funcionário por causa da produtividade. E o funcionário, às vezes, ele fica numa situação muito difícil porque ele precisa daquele emprego. Para ele é muito importante estar trabalhando, porque se não trabalhar lá, ele pode ser demitido, vai fazer o que da vida, cheio de compromissos, aquela história toda. Então, ele vai suportando, né? Vai suportando até o momento em que ele não aguenta mais. E esse problema do funcionário em si, ele tem uma série de situações. Por exemplo, a pessoa vai para o trabalho, mas já vai estressada. Por quê? Porque os colegas muitas vezes fazem bullying, ele que está numa função que não é a função que ele queria ou que ele sabia fazer, jogaram numa outra situação. Ele está trabalhando descontente onde ele está fazendo, porque ele não conhece muito daquilo. Ele trabalhava no setor de, exemplo, setor pessoal. Aí eles deslocaram para o setor, sei lá, de compras, vendas, algo que ele não tem vivência com aquilo. Isso vai trazer um estresse, vai trazer uma situação difícil para ele, não é? Então, quer dizer, dentro da empresa, isso tem que ser muito bem trabalhado. Tem empresas, sim, que se preocupam muito com essa questão do funcionário. Tem ginástica laboral, determinados momentos do dia, tem lazer, tem incentivo, por exemplo, a pessoa viajar, a pessoa ter, assim, algumas situações em benefício. Mas também a gente sabe muito bem que tem muitas que tem que produzir, o funcionário tem que estar lá, então o sofrimento é muito grande. É uma visão até bastante limitada, porque se a gente começa a olhar pesquisas, por exemplo, os índices de absenteísmo, de afastamento por doença, eles reduzem conforme o funcionário se sente mais satisfeito no ambiente de trabalho, tem uma vida mais saudável, né? Com certeza, porque você falou algo aí que tem o contrário, tem o absenteísmo e tem o presenteísmo. O presenteísmo é o funcionário tá, mas não tá. Ele tá ali, mas não tá. Não está Entendeu? conectado com o que está Não fazendo, tá. não está Ele vai porque ele presente. tem que ir, não vai bater ponto, seja lá o que for. Mas então, ele realmente ele tá, mas não tá exatamente dentro daquilo que ele deveria fazer, sabe? Então, e o absenteísmo está aí, né? Fica pegando atestado, em cima de atestado, é ruim para ele, é ruim para a empresa. E aí fica, né? Com Outra classe certeza. muito comum também são professores, né? Porque o professor, infelizmente hoje, a classe de professores, que tão importante é, né? Devemos as nossas formações aos professores. Mas hoje a gente vê quantos casos de agressões a professores, falta de apoio da chefia, questões políticas, questões tão ruins que levam o professor realmente a um estado de burnout tranquilamente. Com certeza, sem contar, acho que aquilo que você falou, né, de equilibrar várias funções também fora do trabalho, para a mulher, por Isso, exemplo. por exemplo. Quando a gente fala daí também dos professores, que às vezes tem uma remuneração bem mais desvalorizada também, é algo que, para equilibrar uma vida também com isso, é complicado, É né? complicado, é complicado. Porque, veja assim, a pessoa dentro de uma empresa ou dentro de uma escola, seja o ambiente que for, ela começa a ser mal remunerada, não é?
e dá muito de si e acaba não recebendo tudo aquilo. E aí vem uma situação muito interessante ao nível de empresa, ao nível de grupos de trabalho. Porque o burnout, além de levar tantas outras situações ruins, como a gente enunciou alguma delas aqui, ela leva uma situação assim, de inveja, de raiva, sabe, de remoer aquilo ali. Porque eu vou fazer um adendo, se você me permite, quando a gente fala em inveja. Quando a gente fala em inveja, é um tópico diferente, mas eu acho que cabe no que nós estamos falando. Quando nós falamos em inveja, quando você pergunta para alguém, de quem você tem inveja? A pessoa pensa, não, tem inveja, sei lá, de um cara que ganha muito dinheiro, de uma figura proeminente. Não. E não é isso. Para essas pessoas, a gente tem, na grande maioria, admiração. A inveja é dos seus pares, é dos seus iguais. Isso é muito importante. O que é isso? Dos seus iguais, por exemplo, tem um grupo de trabalhadores, sejam professores, seja numa empresa, seja o que for. De repente, um deles, do mesmo grupo, é chamado para ser chefe, ou é chamado para ser o diretor, ou é chamado para ter uma outra função superior, ganhando muito mais. E aqueles que não foram, digamos, aquinhoados com isso, falam, pô, mas por que ele, por que ela e por que não eu? Aí começa a gerar um conflito muito grande interior, sabe? Pô, eu me dediquei a essa empresa, eu não saio daqui, eu estou aqui, e ele ou ela, sei lá, agora está ocupando esse posto que poderia ser meu. E eu já não estou satisfeito, eu vou boicotar, essa coisa toda. E esse estado de raiva, de inveja, onde a pessoa fica remoendo aquilo, isso com certeza pode levar também a um burnout. Porque a pessoa se desinteressa, fala, para quê? Fiz tanto, não adiantou nada. Sim. E aí vai piorando. E aí uma parte tão grande do nosso dia quanto é o trabalho fica sem sentido também para a pessoa, né? Porque veja você, o grande lema da vida, em todos os sentidos, chama-se sentido da vida, é o propósito de vida. E esse propósito de vida, ele pode ser do seu trabalho, do que você está esperando, almejando com aquilo, uma promoção, uma chefia, como você pode ter isso na sua vida. Olha, eu estou trabalhando porque eu quero fazer uma viagem no final do ano, eu quero juntar esse dinheiro que eu estou trabalhando para comprar uma casa, um carro. Então, ele tem um objetivo com o seu trabalho, não é? E a partir do momento que ele se desmotiva, que ele perde esse sentido, a vida em si perde o sentido também. E, doutor, e algo que eu acho importante a gente olhar é para as pessoas que passaram ali pelo burnout, tratamento e vão retornar ao ambiente de trabalho. Cuidados que são necessários para evitar uma recaída. Então, essa volta ao trabalho tem que ser gradual. A pessoa jamais pode voltar no pique que vinha antes. Então, muitas vezes, trabalhava 8 horas, começar a trabalhar meio período, sabe? Se readaptando àquelas funções anteriores ou até em outras funções. Porque se a pessoa voltar no pique que estava, se a pessoa voltar nas circunstâncias que o levaram a esse burnout, certamente vai voltar de novo. Então, tem que ser um trabalho muito grande, tem que ser acompanhado psicologicamente, tem que ser acompanhado, se for por medicamentos, para ver se a pessoa realmente está se cuidando fora de casa, se ela está realmente tendo um tempo para si, para lazer, alguma coisa nesse sentido. Então, essa volta é gradual, nunca no pique anterior, vai sentindo como a pessoa vai levando essa nova função, se for o caso de mudar, não é? E tem que ser acompanhada. E as empresas hoje se preocupam muito com isso, porque, como eu disse a você, já faz parte, não é, de uma situação que pode ter implicações trabalhistas. Com certeza. Luiz, então, para a gente finalizar, que mensagem que você deixaria sobre o burnout para os nossos ouvintes? Bom, que a pessoa perceba, né, em quanto tempo, aquilo que a pessoa está realmente sentindo. Porque um sintoma comum, todo mundo tem algum sintoma. Estou com dor de cabeça, dói aqui, dói ali. Quer dizer, e a pessoa vai levando. Então, é muito importante que a pessoa se aperceba daquilo que realmente pode trazer algumas implicações, não é? Quando isso é muito comum, quando, por exemplo, essa dor não passa, quando isso está relacionado ao momento de ir para o trabalho, né? Que tem pessoas que estão no burnout, mas só de pensar, de levantar cedo e ir para o trabalho, já começa a ficar tremendo, digamos assim, não é? Então, que a pessoa vá notando essas alterações,
quando ficarem muito comuns, né? Porque é uma lista extensa de, como é que se diz, de manifestações, né? Como eu falei há pouco, né? Desde apetite mudado, diminuição de interesse na vida, diminuição das coisas assim que poderiam trazer algum benefício, a pessoa não quer mais saber. Então, perceba isso. E daí procure ajuda médica especializada, ajuda psicológica, que certamente vai ser muito bom para esta pessoa, como para outra pessoa. Nós estamos falando, e desculpe nesse encerramento aqui, nós estamos falando para a pessoa que trabalha numa empresa. Mas também é um outro assunto para aquela pessoa que muitas vezes é autônoma, né? E ela é autônoma, mas ela tem que estar no seu trabalho. Quer dizer, e às vezes a profissão que ela escolheu não é aquilo, ou não está rendendo aquilo que ela quer, ela não tem patrão, digamos, não tem um patrão definido, pela CLT, digamos, mas ela também sofre muito com isso, entendeu? Ela é autônoma, mas às vezes ela está em condição financeira muito difícil, de trabalho muito complicada também. E de esgotamento até, né? Porque o autônomo Totalmente. tem essa imprevisibilidade, às vezes, de renda, por mais que tenha alguns clientes garantidos, você fica aquele nervosismo, será que eu vou ter no mês que vem ou não? Eu trabalhei alguns anos só como autônoma e o estresse era diferente. Teve um momento que eu tive que aprender a realmente falar assim, opa, será que eu vou pegar esse trabalho? Ou será que... Porque horas no dia a gente parece que arranja, né? E fica Pois é, pensando, poxa, eu vou pegar agora que tá a oportunidade, mas a saúde mental vai se deteriorando nesse caminho. com certeza. Por exemplo, você veja assim, quando a pessoa tem cotas, né? Vender carro. Por exemplo, carro não é uma camisa que você vai comprar. Carro é um bem durável, um bem de um valor bem maior. Só que chega, sei lá, próximo do fim do mês, tem que vender uma quantia de carro. O cara não vendeu. Ou, por exemplo, ele tem que atingir uma meta, corretor de imóveis, sei lá. Ele tem uma meta e essa meta não está sendo atingida. É complicado. Uma baita de uma pressão, né? Uma pressão muito grande até para ele mesmo, né? Para ele, para ele, porque ele fala, pô, eu não vendi nada, estou aqui, mesmo autônomo, né? Ele sente uma dificuldade muito grande também e pode sim levar a um burnout. Só que como ele é autônomo, ele não tem o amparo que teria se ele tivesse empregado pelas leis do trabalho, essa coisa toda. Doutor, muito obrigada. Acho que deu para a gente abordar bastante o tema, inclusive, e agradeço a sua presença. Eu espero ter sido útil e que essa nossa entrevista tenha, vamos dizer assim, uma repercussão positiva e que as pessoas pensem no assunto. Muito obrigado também. E para você que é profissional de saúde também, fique ligado que nosso próximo episódio vai ser justamente sobre burnout nos profissionais de saúde, a área que, como o Dr. Luiz falou, é tão afetada. Muito obrigada por sua companhia e até a próxima. Muito obrigado.